Amados irmãos, nós temos aqui dois pontos que são preponderantes no capítulo 6, que é o capítulo de finalização da carta do apóstolo São Paulo à região da Galácia do Sul. As 4 cidades que estão recebendo esta epístola são as cidades de Antioquia da Psídia, de Listra, de Icônio e de Derbe, que foram atingidas pelo ministério do apóstolo São Paulo conjuntamente a Barnabé, nos anos 47, 48 ou 49 do primeiro século da era cristã, quando eles fizeram a conexão portuária em Cesareia de Filipos, atravessou a região de Salamina, fez outra conexão portuária, estabeleceu-se em Atália, subiu para Pergue, para Pafos, na Panfilha, e chegou a este lugar que nós conhecemos como a Grande Galácia do Sul, que foi reincorporada ao território romano no ano 25 a.C., fazendo com que a cidade de Antioquia da Psídia fosse provavelmente a cidade como capital meridional do império nesta região. Quando Paulo pregou ali, ele teve diversas dificuldades, acerca das quais já falei algumas vezes aqui, que foi a contradição que nós chamamos de controvérsia judaizante. Os judeus achavam que não havia nenhum tipo de fardo para que os gentios pudessem carregar, e eles desejavam fazer com que os gentios vinculassem a lei de Moisés por intermédio da circuncisão. Sendo assim, o apóstolo Paulo escreve essa epístola, fazendo com que os irmãos da comunidade gentílica, isto é, da cidade de Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, não se permitisse circuncidar, para que o sacrifício de Cristo não fosse invalidado. Paulo estava dizendo, nós não precisamos de absolutamente nada além do sacrifício de Cristo. Os judeus estavam dizendo, nós precisamos do sacrifício de Cristo e da circuncisão. Nós precisamos do sacrifício de Cristo e da lei de Moisés. Como se vincula a lei? Vinculando-se a partir da circuncisão. Então Paulo escreve com letras garrafais e diz, a lei serviu para vocês como curador, como aio, como paidagogos. Ela trouxe vocês até a pessoa de Cristo. Agora vocês não necessitam mais da lei, porque receberam a pessoa de Cristo. No capítulo 6, nós temos a ética do Espírito Santo. Preste atenção aqui no pastor. Como o Espírito Santo age no nosso coração e como ele desemboca para a nossa vida. Lembrai-vos do que Salomão disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Paulo está provando com o capítulo 5 e com o capítulo 6, para os irmãos da comunidade judaica, bem como os da casa de Tiago, que qualquer indivíduo que tenha no seu coração a figura do Cristo, internalizado, vai viver uma vida total e completamente diferenciada. No capítulo 5, ele faz uma distinção sobre obra da carne e fruto do Espírito. Agora ele vai trabalhar a ética do cristão que é alcançado pela presença do Espírito Santo. Ele faz isso inicialmente em 2 planos. Primeiro, em relação a um irmão em pecado. Capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Depois ele vai falar em relação à contribuição, ofertas e dízimos dentro da própria igreja. Capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, dito isto, eu preciso dizer para os irmãos a primeira fala. Quando Paulo diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, aí eu pontuei algumas características. Quem são estes irmãos? Que igreja é essa? Qual era a relação desta igreja com o poder do Espírito Santo? Então você tem, por exemplo, irmãos, conforme Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, que receberam o Espírito. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 29, irmãos que nasceram no Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, irmãos que andam no Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 18, irmãos que são guiados pelo Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, irmãos que aprenderam a produzir o fruto do Espírito. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 25,
irmãos que aprenderam a viver no Espírito. Agora olha para cá. Eles receberam o Espírito, nasceram no Espírito, andaram no Espírito, são guiados pelo Espírito, desenvolvem o fruto do Espírito e vivem no Espírito. Mas o capítulo 6 mostra que estes mesmos irmãos que nasceram no Espírito, viveram no Espírito, andam no Espírito, são guiados pelo Espírito, produzem o fruto do Espírito e vivem uma vida espiritual, podem cair. O capítulo 6 começa trabalhando sobre a possibilidade da queda. Agora repita comigo. Toda queda, não, bem alto, toda queda é uma possibilidade. Então, Deus não constrói para nós um caminho depreciativo. Deus pode até usar depreciações da nossa vida para nos ensinar lições, mas Deus não tem caminhos tortuosos para nós. Se você pegar, por exemplo, o Salmo de número 23, você vai receber a condutividade de Deus como seu pastor. Ele te faz andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, repousar o seu coração e beber de fontes torrenciais. Aí diz, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Deus não tem caminho de desgraça, nem de ruína para ninguém. Mas mesmo irmãos que receberam o Espírito, nasceram no Espírito, andam no Espírito, são guiados pelo Espírito, produzem o fruto do Espírito Santo e vivem no Espírito, mesmo estes podem cair. Então qual é a primeira lição desta primeira parte deste texto? A vida cristã é uma vida de variáveis e incontroláveis. Olha o que diz o texto aí, ó. Se alguém, olha aqui, ó, irmãos, se alguém for surpreendido. Então, a vida cristã é uma vida de variáveis incontroláveis. Nós não temos o controle total e completo da nossa vida. Tem gente que vem para dentro da igreja e pensa que, recebendo a Cristo no seu coração, não vai partilhar de qualquer dificuldade existencial. Não vai partilhar de qualquer dificuldade ministerial. As dificuldades existenciais e ministeriais e espirituais fazem parte da cotidianidade do indivíduo. Veja que isso está muito explícito na Bíblia. A própria palavra mostra, na tempestade que cai sobre as duas casas, que a casa edificada sobre a rocha só foi notificada ser edificada sobre a rocha quando atravessou o vento, tempestade, chuva, veio contra ela, ela ficou de pé. A única diferença das duas casas é que a outra casa, tão bela quanto a casa que sofreu esse impacto, não suportou o impacto. Veio a chuva e levou tudo, porque estava edificada na areia. Mas a casa edificada sobre a rocha, ninguém sabia que ela estava na rocha, até o dia que a tempestade bateu. Ninguém sabia que a casa era bem fundamentada. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque ninguém identifica fundamentos. As pessoas identificam só a aparência. Olha esse prédio, quão ele é alto. Tem quase 10 metros de altura. Nós identificamos o prédio pela sua aparência, porque fundamento não aparece na terra. Fundamento está escondido na terra. Então as duas casas estão muito bem planejadas, arquitetadas, produzidas, pintadas. Só que eu só vou saber qual casa é casa quando vir chuva, quando vir tempestade. A tua vida espiritual será provada no caos. A sua vida espiritual será provada na dificuldade. Agora, eu vou profetizar para ficar mais fácil o culto aqui para você. Deus sustentará a tua família para a glória do nome dEle, porque tu estás plantado na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Segunda lição. A queda abordada não é uma queda planejada. Porque tem gente, irmão, que planeja a queda. Existem corações que arquitetam o mal. A própria Bíblia diz isso diversas vezes, lá na carta que Salomão escreveu, na carta magna dos conselhos salomônicos, lá em Provérbios. Os diversos ditos, os diversos ditados e pensamentos dizem que tem pés que se apressam para fazer o mal. Mas essa queda aqui não é uma queda planejada, é uma queda repentina. Veja o que diz aqui o texto bíblico, ó. Se alguém for surpreendido, ele não projeta a queda, ele não é um transgressor. Ele não peca voluntariamente, ele peca por acidente. Ele acidenta a sua vida espiritual. Ele não planejou a sua ruína. Ele sofreu o embate. Ele sofreu uma queda. Ele foi surpreendido com caos. E caos ocorre na vida de qualquer pessoa.
Eu posso cair, você pode cair, todos nós podemos cair. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não. Ninguém pode achar que não pode cair. Todos nós podemos, eventualmente, sofrermos um tipo de tempestade. Às vezes os fundamentos que lacunam a nossa vida não são fundamentados em Cristo, são mais fundamentados na denominação, nos requisitos denominacionais, congregacionais, familiares, nas amizades, quando na verdade nós temos um único amigo, esse é verdadeiro, ele se chama Jesus Cristo, e todo aquele que põe nele a sua confiança, vem o vento que for, sopra a tempestade que vier, mas ele sempre permanecerá de pé. Então, seria uma forma humilde de encararmos a nós mesmos na limitação de outrem? Olha aqui o que ele diz no versículo 1, no versículo 1, na parte B. Tome cuidado para que você não caia, guarde-te de que não sejas também surpreendido na mesma surpresa que surpreendeu aquele que supostamente estava de pé. É o texto dizendo assim, está vendo fulano caiu? Estou vendo, tu podes cair. Então quando tu fores cuidar de um enfermo, cuide para que você também não adoeça. É o que ele está dizendo. Olha, seria uma forma humilde de encarar a mim mesmo na limitação do outro, é quando eu sou capaz de olhar que a limitação que derrubou qualquer irmão também pode me derrubar. É uma oportunidade de me ressignificar na queda do outro, para que eu não experimente como outro a queda que ele está experimentando. Eu vou estender a minha mão ao doente sem me contaminar com a sua doença. É Deus me dizendo assim, olha, Presley, qualquer indivíduo pode cair. Irmãos, eu cansei de ver homens extraordinários que caíram. Eu agora, essa semana, conversei com um sobre alguém que tinha uma vida profundamente espiritual que caiu em pecado moral. Nós não podemos brincar com o pecado. Olha, esse rapaz aqui foi surpreendido. E a ideia aqui do grego, eu vou trabalhar aqui, que é a palavra paraptomai, significa alguém que foi surpreendido. Pisou o pé fora da risca. Ele não planejou a queda, ele foi surpreendido pelas surpresas da vida. É quando alguém pensa que na verdade é mais forte do que verdadeiramente é. Ninguém é forte para encarar um romance platônico. Ninguém é forte para encarar uma fala indecorosa com uma moça, com uma mulher. Você não é forte para ficar nesses arranjos comportamentais que vão te derrubar amanhã. Às vezes o indivíduo está na igreja caído, o corpo dele tombar é só uma questão de tempo. Porque muitos ainda sustentam no corpo, mas a mente já tombou faz dias. O diabo não tomba o corpo de alguém se primeiro não tombar a sua mente. Por isso que a revitalização espiritual para o indivíduo é metanoia, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que apresenteis. A apresentação é um fato daquilo que verdadeiramente foi conscientizado na minha mente. Assim como a transformação do corpo é o reflexo da transformação da mente, nenhum corpo pode tombar se primeiro a sua mente não cair. O diabo não te tomba no corpo se primeiro ele não nocautear a sua cabeça. Irmão, o diabo nocauteia a cabeça de crente de todo jeito. Nesse caso aqui, contextualmente falando, que é um contexto que eu ensino lá no curso, contexto imediato, é alguém que foi nocauteado pela soberba. Ele pensa que ele não cai, só quem cai é o irmão que ele está ajudando. Aí o Paulo está dizendo, cuidado que você não seja surpreendido como foi surpreendido aquele que anteriormente estava de pé e agora está deitado. Cuidado que ao estender a tua mão para ele está deitado, tu não te deites como ele.